Fala, meu povo lindo, incrível e maravilhoso desse Brasil. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Eu espero que sim. Meu nome é Ana Carvalho RP e eu tô aqui para contar um pouquinho para você da história e dos principais aprendizados neste um ano de Social Media Thinking. Essa semana o Social Media Thinking fez um aninho, que já significa que ele é um pré-adolescente aí em idade de projetos. E teve tanta coisa que rolou que eu não contei pra ninguém e que a internet não sabe, ou se eu contei foi muito esporadicamente em alguns pontos, assim, de conteúdo. E me deu vontade de gravar esse vídeo pra ficar pra história, sabe? Pra eu mesma ver daqui a um ano e ver quais foram os meus aprendizados em 2, 3, 4, 5, sei lá, o que o mundão aí me espera aí pra frente. Se por acaso você não sabe o que é o Social Media Thinking, eu vou te contar. O Social Media Thinking é um método prático criativo para redes sociais, baseado em entrega de valor e na experiência do usuário e uma aceleração constante, sabe? Eu gosto de dizer que os principais conceitos que estão amarrados dentro do método é o Audience First Approach, Growth Hacking e Design Thinking. Não é à toa o nome, né? Eu coloquei o nome propositalmente para dar esse baque e você já fazer a conexão do Social Media Thinking com o Design Thinking. Ele também é o entendimento muito profundo do problema, enxergar as soluções, para você entregar as soluções aí com o trabalho das redes sociais, fazer a avaliação constante da audiência, né? Audience First Approach, para ir melhorando a sua entrega e você analisar os resultados constantemente para fazer um belíssimo de um crescimento, como acontece no Growth Hack, né, que normalmente a galera aplica em startups, mas aqui eu trago sempre para a realidade das redes sociais. Se você tá assistindo esse vídeo, tem um projeto que quer colocar na rua, ou se você conhece alguém que tem um projeto que quer colocar na rua e tá aí procrastinando, manda esse vídeo pra pessoa para ver se dá uma inspirada essa história aqui, tá? Enfim, acho importante, antes de eu começar a trazer as curiosidades, eu contextualizar quem era a Ana Carvalho na época que o Social Media Thinking nasceu. Quando a sementinha foi implantada, eu era uma menina que trabalhava de segunda a sexta-feira na DM9, atendendo grandes clientes, naquela rotina doida de agência. E nos finais de semana eu viajava dando aula. E eu viajava muito, era quase todos os finais de semana que eu tava viajando, eu não tinha folga. E aqui em São Paulo, numa turma que teve aqui em São Paulo, eu conheci um cara que ele tava fazendo a turma, mas ele não era bem aluno, ele era tipo um convidado do share, e ele tava lá porque ele era um cara mega foda e ele era, sei lá, sócio de banco, um cara bem mais velho. A gente trocou uma ideia, ele tava com uma câmera, ele me entrevistou e tudo mais. E eu falei tudo que tinha na minha mente naquela época. Eu acho que era 2017, eu tinha acabado de chegar em São Paulo. Enfim, um ano depois, foi em 2018, que ele me chamou, de repente, do nada. Assim, a gente nunca mais tinha conversado. E do nada ele me chamou e me convidou para um almoço. Eu falei, nossa, o que esse cara, né, super poderoso, aí importante, quer falar comigo. E ele me chamou para um almoço num restaurante vegetariano ali na Rua Augusta. E ele começou a me apresentar um modelo de trabalho de um cara que tinha o seu próprio método e que ele dava os seus próprios cursos, que ele dava suas próprias aulas, e no final do ano ele fazia um puta de um evento, e tava fazendo uma grana, não sei o que, nananana. E ele não chegou a me fazer nenhuma proposta, sabe? Ele só falou pra mim assim, eu acho que você tem tudo pra dar certo fazendo isso, e o que você precisa pra fazer eu tenho. E ele só me falou isso. E não chegou a fazer uma proposta, sabe? Ele só implantou uma sementinha na minha cabeça, assim, puf. Eu saí daquele almoço com aquilo na mente, assim, falei, nossa senhora, o que eu faço com essa informação? Então aí vem a primeira curiosidade do Social Media Thinking. Eu tinha um sócio no início, mais ou menos em setembro de 2019, um ano depois da nossa conversa, eu cheguei pro cara e falei, acho que eu estou pronta e tô com a ideia desenvolvida para aquele papo que a gente teve há um ano atrás. Você topa fazer comigo? Eu tinha um pouco de insegurança, porque eu sempre dei aula com uma marca atrás de mim, e eu não me segurava muito sozinha, não me sentia segura sozinha, e acabei convidando esse cara para participar comigo como sócio, e ele super topou. A ideia inicial do Social Media Thinking era eu subir todos os vídeos no YouTube, eu gravar todas as aulas, subir isso como um curso de gaveta ali na Hotmart,
e começar a vender isso por mim. A minha ideia nem era sair das agências na época. Eu ia ser responsável pela criação e a divulgação do conteúdo e o meu sócio ia ser responsável pela captação e edição dos vídeos e pela venda, pelos métodos de lançamento. Nossa, muito diferente do que ele realmente saiu, né? Graças a Deus que não deu muito certo. E ele falou pra mim assim, ele super aceitou, só que ele me deu um prazo. Ele falou, isso precisa ficar pronto até janeiro. Ou seja, eu precisava ter gravado todo o conteúdo até janeiro, porque ele ia ter uma filha, não sei o que, e depois que a filha dele estivesse no ar... Errou! Depois que a filha dele nascesse, ele não ia conseguir se dedicar tanto. Eu me lembro que eu fui pra Porto Alegre no final de 2019 pra passar o Natal pra lá, super ansiosa, trabalhando pra caralho. E quando eu voltei pra cá e comecei a gravar as coisas, eu vi que o cara simplesmente desapareceu da face da terra. Ele não respondeu mais. E eu falei, mas esse prazo doido aí, né? A gente não tinha um super prazo pra fazer. Quando isso aconteceu, a identidade visual, que é o próximo ponto, já tava pronta, já tava tudo engatilhado pra sair, o cara simplesmente tinha sumido. Foi aí que eu decidi que eu ia fazer sozinha. E falei pro cara que eu não ia mais fazer com ele. Rolou todo um bafafazinho, assim, depois. Ele bateu na porta da minha casa, enfim, histórias que eu não vou contar com tantos detalhes pra não expor tanto. Mas eu decidi que eu ia fazer sozinha. Sozinha, entre aspas, porque eu tinha uma equipe, e aí a gente vem para o segundo ponto, que é a identidade visual. Desde o início eu tinha certeza absoluta que eu queria que o visual e que o design fosse um fator diferencial do Social Media Team. Eu contratei uma dupla de designers para criar todo o visual do meu projeto. Eles fizeram uma identidade visual super linda, cheia de significado. Além de ser o raio e o S, ele tem a escada, porque ele te leva pra cima, porque ele te ajuda na sua construção e na sua caminhada. E ele também vira um coração, porque é tudo feito com muito amor. E eu defendo que você precisa fazer tudo com amor pra ter resultado. Vou falar pra vocês secretamente que o menino que fez a minha identidade visual era um namoradinho meu que eu tinha. A gente brigou depois. Mas enfim, não quero falar sobre isso. Terceira curiosidade é que eu também, no início, como eu vivia uma vida louca na época, já dava aula e trabalhava em agência, eu contratei também uma menina para ser minha redatora, que me ajudava na criação do meu conteúdo, que é a Verônica, que é linda, maravilhosa, minha amiga até hoje. E ela me ajudava a gerenciar as pautas, porque eu tava trabalhando como designer na época, então ela gerenciava a pauta do designer e ela me ajudava a desdobrar o conteúdo. A estratégia do Social Media Thinking no início era... E até hoje meio que é assim, subir o vídeo principal no YouTube sobre determinado pilar do Social Media Thinking e ir desdobrando em conteúdos em carrossel, no Instagram e textos no LinkedIn. Aí eu venho pra quarta curiosidade. Esse planejamento todo aconteceu na Holanda. Por isso que eu já contratei uma equipe pra me ajudar, sabe? Porque eu estava viajando. O primeiro post do Social Media Thinking que eu coloquei no ar, eu tava indo pro aeroporto, eu tava atrasada, eu me lembro que eu não tinha conseguido exportar direito o formato, eu fiquei enlouquecida que eu não conseguia subir o post no Instagram de jeito nenhum, porque não tava no formato certo, 5x4. E eu precisava ir pro aeroporto, ai meu Deus, foi uma loucura, e aí a Verônica me ajudou, ela pegou o arquivo, ela transformou em 5x4 e me mandou composta isso agora. Daí eu postei o negócio, fui pro aeroporto com uma sensação assim de, meu Deus, estou indo viajar e acabei de colocar o projeto da minha vida na rua e tem tudo pra dar certo. E a Verônica, que me ajudava, tava em Portugal, a gente se encontrava todo dia, imagina, eu tirava um tempo todo dia da minha viagem pra me dedicar pro Social Media Thinking e vou dizer pra vocês que eu não me arrependo nem um pouquinho. Foi super inspirador estar em outro ambiente e o meu objetivo, se vocês viram outros vídeos, né, que vai estar aqui em algum lugar, meu objetivo realmente é morar na Holanda na minha vida, então eu fazer o planejamento lá foi uma coisa muito importante pra mim. Outra curiosidade é justamente sobre a Holanda. Eu tenho um sonho muito grande de morar lá, eu tô tirando meu processo de cidadania pra poder viajar, né, poder morar pra lá. E essa ideia inicial do Social Media Thinking é um stepzinho que eu tô tendo, tipo, não é o meu plano final, ele é um processo que eu tô fazendo pra poder chegar lá
e trabalhar com o meu próprio negócio, independente de onde eu estiver no mundo, sabe? Então, o Social Media Thinking, ele é um passo para eu poder realizar um sonho ainda maior, ele não é o final. Sexta curiosidade sobre os formatos. O Social Media Thinking mudou muito desde do plano inicial que eu tive em setembro com o sócio até o que ele realmente aconteceu. O plano inicial era serem aulas gravadas, eu queria gravar tudo, né? O cara ia editar tudo pra mim e ser um curso de Hotmart gravado de gaveta. O próprio cara sempre falava pra mim, o cara, quando eu falava cara, é o sócio, tá? Ele falava pra mim, pô, mas se você fizer ao vivo vai ter mais valor, não sei o quê, nananá, bababá. Só que eu não me sentia segura, olha aí a zona de conforto, né? Eu não me sentia segura e queria gravar, porque eu achava que ia ficar melhor, eu não sabia se eu ia conseguir fazer alguma coisa ao vivo e online, sabe? E queria porque eu queria gravar. Quando eu comecei a planejar o Social Media Thinking por mim mesma e ali na Holanda, minha ideia era voltar pro Brasil e começar a viajar o Brasil dando aula, como eu sempre fiz, né? Olha aí a zona de conforto de novo. Já tinha lugares fechados em Porto Alegre, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Florianópolis. Já tava com 4 datas fechadas quando eu voltei pro Brasil. Só que eu voltei pro Brasil em março de 2020. Junto com a pandemia, aí o meu plano foi por água abaixo e eu decidi que eu precisava fazer ao vivo, porque o negócio tinha que acontecer na rua, tinha que acontecer logo, tinha que fluir, porque se eu não colocasse na rua não ia acontecer nunca. Graças a Deus, e hoje eu acho que é o melhor formato, nem vendo a gravação das aulas, porque eu acho que não entrega tanto valor, mas pra você ver como o negócio foi se moldando, né, até ele se tornar o que ele é hoje. Sétima curiosidade, eu voltei em março, né, nisso eu saí da agência que eu trabalhava, fui trabalhar para um cliente, para gerenciar o marketing de um dos clientes da agência, e era um trabalho que me sugava demais, assim, que eu não conseguia fazer mais nada, que eu não conseguia me dedicar pro Social Media Thinking. O método já estava no ar, eu já estava criando conteúdo pra mim, já estava fazendo os carrosséis e tudo mais, mas a aula mesmo que eu queria fazer eu não conseguia colocar a maratona no ar, porque eu não tinha tempo, porque não dava, porque era uma rotina muito louca que eu tava vivendo, sabe? E aí eu me vi numa sinuca de bico. Ou eu me mudava pra atender o cliente e me dedicar pra ele, fazer o negócio acontecer, o que eu adoraria, porque eu amava aquele cliente do fundo do coração, assim, morro de saudades dele, me dá até um friozinho na barriga de lembrar. Ou eu saía e me dedicava pro meu projeto que eu tinha colocado na rua, que eu estava meses planejando, e isso já era mais ou menos junho, tá? Isso era maio, junho, quando isso aí aconteceu, essa sinuca de bico. Eu decidi que eu ia me dedicar pro meu projeto, que tinha chegado o momento, eu já tava procrastinando isso desde quando eu tinha saído da DM9 em 2018, e que eu não ia procrastinar mais, e eu tive um lapso de coragem, assim, porque naquele momento eu não tinha dinheiro nenhum, não tinha absolutamente nada, tava no meio da pandemia, tava super insegura. Ou o meu conteúdo dava certo, ou eu voltava pra casa da minha mãe, não ia ter mais o que fazer, sabe? Porque eu tava largando os meus empregos pra me dedicar pra mim. Que foi, acho que, um dos momentos mais nervosos da minha vida, com certeza. O 8º ponto que marcou muito o Social Media Thinking pra mim foi quando, nesse momento que eu tava fazendo essas escolhas, que eu tava tentando entender se eu realmente me dedicava pra mim ou se eu ia pro cliente, eu comecei a conversar com algumas pessoas que eu confiava, sabe? Teve uma especial, uma pessoa que eu gosto muito e que eu sei que ela não falou na maldade, eu acho que ela tava com medo também da pandemia e tal, mas que ela olhou no fundo dos meus olhos. Quer dizer, não olhou, porque a gente tava conversando por internet, né? Mas ela falou pra mim que eu não ia conseguir viver do meu conteúdo, que se eu achava que se eu ia conseguir viver do meu conteúdo, eu tava errado, porque eu não ia conseguir, porque essa pessoa tinha regredido profissionalmente na pandemia há uns 5 anos, que eu também tinha, que não ia rolar, e que bababá, bababá. Mas foi uma coisa que me marcou demais, sabe? E por muito pouco que eu desisti do Social Media Thinking por causa disso, por causa dessa pessoa específica que me falou que eu não ia conseguir, e graças a Deus ela tava errada. A 9ª curiosidade tem a ver com a primeira turma. Comecei a colocar, decidi que eu ia fazer por mim, enfim, foram momentos de muita tensão, passei uma semana em posição fetal, chorando na cama, com medo do que desse tudo errado. Mas aí eu coloquei a primeira turma no ar da maratona, foi em julho, e essa primeira turma foi basicamente de ex-alunos. Tiveram algumas pessoas que me conheciam já da vida, que já conheciam a minha história, mas a maioria dos alunos eram pessoas que já tinham feito curso comigo, sabe? Fosse no Share ou antes do Share, né? Porque antes do Share também já dava aula. E aí vem o rolê do funil invertido, né? Que eu defendo muito, que você vai conversando com o menor mercado viável, que são aquelas pessoas que já estão com você e eles vão te divulgando para mais pessoas, fala com os definidores de tendência, assim você vai crescendo organicamente. E com o Social Media Thinking, o funil invertido aconteceu. Eu conversei no início, eu não me preocupei em mídia, em fazer um monte de coisa, e crescer demais, e bababá. Eu me preocupei em conversar muito bem com quem já estava comigo, que foram os meus primeiros alunos, e a primeira turma eu fechei com 33.
A segunda turma da maratona Social Media Thinking eu fechei com 47, se eu não me engano. A terceira já tinha 62. E agora que eu tô fazendo a quarta, eu fechei 33 nos 2 primeiros dias, sabe? Então, realmente, o método tá funcionando pra mim na prática. Eu tô vendo que a minha preocupação com um público pequeno ao invés de um público grande, né? Eu não sou uma pessoa que investe em mídia nem nada. Realmente tá funcionando pra mim. Eu tô conseguindo crescer organicamente, segurar esse crescimento, né? Sem ficar muito doido. Amo vocês, do fundo do coração. Vocês são tudo pra mim, tudo pra mim. 10ª curiosidade é que eu fiz eventos gratuitos para mulheres em 2020. Eu queria fazer minha parte, sabe, na pandemia. Eu decidi que eu ia ajudar as mulheres empreendedoras ou mulheres que estavam desempregadas e fiz 4 eventos gratuitos para essas mulheres, foram incríveis, incríveis, incríveis. Vou continuar fazendo coisas para meninas, tenho planos de continuar fazendo isso, né? Até já conversei com algumas pessoas de fazer eventos gratuitos para mulheres. Mas não vai ser sobre o Social Media Thinking. 11ª curiosidade que eu tive, foram mais de 800 alunos oficiais do Social Media Thinking, né, que aprenderam o método comigo, sem contar todos os eventos, né, todas as participações e palestras que eu participei, que eu também ensinei o método para as pessoas. Com essa galera aí não contei, com certeza foram mais de 1000, né? Eu sou muito, 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 muito grata a vocês. 12ª curiosidade é porque eu não trabalho com mídia. Eu até tenho algumas pessoas aí que estão me namorando aí há um tempo, que estão me sondando, querendo fazer mídia pra mim, e tem ótimos argumentos, falam que eu preciso crescer minha base, né, pra chegar logo nos 10k, pra vender mais, pra escalonar, pra crescer, e eu entendo a importância da mídia, eu defendo, trabalhei muito com mídia, eu entendo estratégia de mídia, eu gosto de fazer isso. Eu ensino isso no Social Media Thinking, só que pra mim, Ana Carvalho, não faz sentido. Eu acho que pra uma empresa que é grande, que precisa escalonar, que precisa vender mais, que quer crescer, que tem uma ambição de ser gigante, de dominar o mundo, faz sentido você trabalhar com agência, né? Que precisa pagar funcionário, precisa fazer um monte de coisa. Só que pra mim, que sou uma pessoa que trabalho, que prefiro falar com o menor mercado viável e falar muito bem com poucas pessoas, e que nas últimas 2 semanas eu passei por um momento muito enlouquecedor, assim, que foi no lançamento dessa 4ª maratona, que começou a dar um monte de coisa errada. E eu comecei a trabalhar pra caralho, comecei a ficar enlouquecida, assim, com as minhas entregas. E eu percebi que, definitivamente, eu não quero viver enlouquecida. Eu quero trabalhar tranquila, sabe? Eu quero poder respirar, eu quero poder curtir meu cachorro, eu quero poder curtir minha casa, eu quero poder lavar minha roupa, lavar minha louça, sabe? Poder cuidar de mim um pouco melhor. Eu não quero viver pra trabalhar. E eu entendo que se eu escalonar a minha entrega, eu vou viver enlouquecida. Eu vou viver pra trabalhar e vou virar refém do trabalho, e eu não quero que isso aconteça comigo. A 13ª curiosidade é que hoje, eu falei ali sobre pagar funcionários, né? Hoje eu tenho uma funcionária, hoje eu trabalho com a Ellen, que é uma menina que me ajuda muito em questões operacionais e em questões de ideias também. Tem uma menina que tá aí me ajudando. O 14º, que é mais do que uma curiosidade, acho que é um grande aprendizado que eu tive com Social Media Thinking, foi que eu comecei a duvidar de antigos conceitos, sabe? No social que eu dei no Share durante 3 anos, como que era o formato de aula? Eu sentava, contava como eu fazia nas agências e cagava uma regra, falava que era assim que tinha que ser feito. E eu entendi, principalmente viajando e conversando com as pessoas, que a social media não se aplica da mesma forma para todo mundo, né? Ela é diferente, a forma como se trabalha com redes sociais em São Paulo é diferente como se trabalha no Belém do Pará, é diferente como se trabalha em Porto Alegre. Eu não posso cagar essa regra. Foi aí que eu comecei a pensar num método que fosse aplicável para diversas realidades diferentes. E eu comecei, mais do que isso, a criar meus próprios conceitos. Então, no Social Media Thinking, eu trago diversos novos conceitos que não existem aí no Google, que não existem no mercado, mas que fazem muito sentido para mim. Eu sou muito, muito, muito grata pelas pessoas estarem abraçando, por estar fazendo sentido para outras pessoas também. Outro aprendizado também muito importante foi a importância da gente ser flexível, né, da nossa flexibilidade. Acho que no Social Media Thinking eu até falo do planejamento flexível, né? Isso é uma coisa que eu apliquei muito na minha vida. Acho que aqui, né, contando essa história, vocês viram que o Social Media Thinking antes era uma coisa, depois virou outra, e hoje eu acho que ele tá num formato ideal, e graças a Deus que foi se moldando e que foi ficando diferente. A 4ª maratona, falando em transformação, mudou de novo, já é diferente do que eu fiz em 2020. Eu vi muito feedback dos alunos, eu acho que ele tá num formato muito mais legal. Ele tá 1 mês agora de conteúdo, com aulas menos cansativas, mas com mais tempo pra gente trocar ideias. Eu tô aplicando o conteúdo em case real, que eu sentia que era uma dor que as pessoas tinham, em como aplicar de verdade. Então a gente vai aplicar o conteúdo
num case verdadeiro, vamos manter nosso networking. Eu contratei uma nova plataforma, voltei para Hotmart, que era um plano lá do início, só que não vai ser gravado, vai ser tudo ao vivo, porque eu entendi que o ao vivo é o que realmente funciona. E um grande aprendizado também que eu tive disso tudo é como eu procrastinei para fazer o Social Media Thinking acontecer. O plano deles, o que eu fui falar com o cara a primeira vez foi em setembro de 2019 e a primeira turma aconteceu praticamente em setembro de 2020. Se você tem uma ideia que você quer colocar na rua, coloca, vai lá e faz. Não fica esperando o momento ideal, não fica esperando você estar pronto, porque você nunca vai estar pronto. Seu aprendizado vai ser constante. Essa é uma das lições que eu dou na Maratona Social Media Thinking e que eu vou dar aqui pra você e que eu aplico na minha vida. E sou muito grata a tudo que aconteceu, a tudo isso. Sou muito grata a você que tá aqui vendo esse vídeo demais. Muito grata a todo mundo que participou dos eventos do Social Media Thinking. Quem não conseguiu participar também, mas que tá aí apoiando meu conteúdo, que tá aí apoiando o meu trabalho. Eu não sou uma pessoa que quero escalonar, eu quero conversar sempre muito bem com quem está comigo. Então saiba que você que tá aqui comigo, você é muito importante pra mim. E que todo o meu trabalho é pautado nas suas dores e tentar ajudar a sua vida. Eu espero que eu esteja conseguindo e que você esteja curtindo esse processo junto comigo. E é isso, aguardo vocês. Se você quiser se inscrever na Maratona Social Media Thinking, o link vai estar aqui embaixo. Dá um joinha nesse vídeo, compartilha com os amigos que tem o projeto na rua aí também. E é isso. Beijo. Tchau, tchau.